Muito bem. Nós estamos falando sobre, iniciamos, manifestação do propósito da cruz. E nós vamos continuar falando sobre essa realidade, o que aconteceu, todos os seus significados e suas implicações para a vida cristã. E eu peço a sua atenção, porque nós vamos entrar agora num assunto muito importante, não que os outros não fossem, mas a mesma intensidade e seriedade que nós lidamos com a doutrina, a questão do pecado. Nós vamos agora trabalhar a questão da cruz e os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo na nossa vida, nossa vida cristã. A santificação, ou viver em santidade nada mais é do que viver Cristo, ou através de Cristo, por Cristo, E para isso, entre outras coisas, nós precisamos saber, conhecer a nossa identidade em Cristo Jesus, quem realmente nós somos em Cristo. Embora haja uma diferença, por exemplo, e aí que se dá o conflito da nossa posição em Cristo e da nossa realidade hoje, no sentido que nós, o que temos em Cristo e o que somos em Cristo, muitas vezes o nosso estilo de vida, ou em algumas áreas da nossa vida, parece que nós não estamos em Cristo. Isso gera um conflito, senão frustração, dúvida, enfim. Mas é importante nós sabermos, entendermos a nossa posição em Cristo, E o viver pela fé nada mais é do que viver à altura desta realidade. Se não, vejamos, alguém abra para mim aí, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Lembrando que Efésios fala sobre as três posições da vida cristã. Primeiro, a nossa posição em Cristo, que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Segundo, o andar, que ele começa a falar no capítulo 4. E depois também, no que diz respeito à nossa posição de se manter firme, na nossa luta contra o principado e potestade, que ele vai trabalhar no capítulo 6. Capítulo 4, verso 1, alguém pode ler? Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Paulo, depois, como geralmente ele faz nas suas cartas, de falar da nossa experiência subjetiva, interior, mística, espiritual em Cristo, ele traz então agora a proposta para exteriorizarmos essa experiência mística, subjetiva, para o objetivo, quer dizer, para o prático. Ele faz geralmente isso nas suas cartas. A primeira parte das suas cartas é a experiência mística, subjetiva, e depois então a prática. Então é justamente isso que acontece na carta de Efésios. Ele começa falando sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que nós não precisamos pedir, nós já somos abençoados. Vou falar talvez um pouco sobre isso no final. Eu sei que alguns oram: Senhor, abençoa fulano com toda a sorte de bênção. Ele já está abençoado. Isso já é uma realidade, um fato. Isso tem que ser trazido para a nossa prática de vida só. A partir do capítulo 4, ele diz como que nós temos que andar. E vejam só, ele está rogando a igreja, rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro, que andeis de modo digno. Esta palavra digno é importantíssima, porque é andar à altura da realidade, à altura de quem somos, do que temos, do que podemos em Cristo Jesus. E isso se faz pela fé, é prática de vida, não requer uma experiência assim mística, uma coisa, porque isso, o místico já aconteceu. Nós já fomos regenerados, recebemos um novo coração. Então eu tenho que colocar isso em prática, E aí que se dá o embate na vida cristã, porque às vezes nós não sentimos, eu não sinto que eu tenho que andar assim. Por exemplo, lê o segundo versículo para nós, por favor. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Suportando uns aos outros. Isso. Percebam aí que ele já começa. Qual a maneira digna? Aí ele vai falar, logo em seguida ele entra no caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito. Toda humildade, mansidão, amor. Quer dizer, eu tenho que praticar isso, eu não tenho que
esperar sentir ou ter uma experiência. Não, a experiência eu já tive, eu só tenho que andar, agir em conformidade a essa realidade. Partindo desse princípio, nós vamos ver aqui a manifestação da cruz, ou do propósito da cruz, e vamos aos poucos trabalhar essa ideia à luz da palavra do nosso Deus. Até aqui tudo bem? Amém. Todos nós vivemos esse conflito ou não? Da realidade bíblica e da nossa realidade no dia a dia. Nós vivemos isso, tá? Essa é a realidade da vida cristã. Bom, aqui na página 16, tá? A manifestação do propósito da cruz, tá? Nós já lemos o texto na terça-feira passada, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A primeira manifestação que a cruz nos traz, que revela para nós, está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, e também em Romanos 5,8. Alguém leia para nós João 3,16 e Romanos 5,8. Um de cada vez. João 3,16. Vamos lá. Pode ler. Ok. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a primeira coisa que a cruz revela é o quê? O amor de Deus por nós. Deus verdadeiramente nos ama. De tal maneira que Ele entregou seu Filho. Era a única maneira de nos salvar, para que nós em Cristo desfrutássemos desse amor. Porque uma coisa é Deus nos amar, outra coisa é nós desfrutarmos desse amor. A única maneira de desfrutarmos desse amor é através de Cristo. Agora olha só, o que Paulo fala em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, nem pensávamos em Deus, queríamos saber de Deus, inimigos de Deus, mas Cristo morreu por nós. Amém. Esta é a evidência do amor de Deus por nós. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui, apesar das nossas mazelas, pecados, esquisitices, falhas, erros, eu quero frisar isso aqui hoje, porque assim como nós trabalhamos de maneira intensa com relação ao pecado, deve haver um equilíbrio aqui, irmãos. Porque às vezes às vezes a gente percebe aqui, às vezes não. Continuamente a gente está vendo debates aí nas redes sociais. Alguém diz assim, porque eu sou um miserável pecador e tal, Aí outros, não, eu sou filho de Deus, filho do rei. Quem está falando a verdade? Os dois. Não há conflito aqui, irmãos. Não há conflito aqui. O conflito quem faz é quem separa estas coisas. Essas coisas andam juntas. Elas andam juntas. Quanto mais eu me aproximo de Deus, por sua graça, mais eu vejo a minha miséria. Qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados pobres de espírito, aquele que reconhece a sua miséria diante de um Deus tão amoroso, puro e santo. Então é verdade tanto um como o outro. Tem que haver um equilíbrio aqui, senão o que vai acontecer? Se eu pender só para um lado, que eu sou miserável, que eu sou um pecador, que eu sou um lixo, entendeu? Eu vou cair num sistema religioso, de tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus ou para merecer algo de Deus. Eu vou entrar por um caminho de legalismo. E Deus odeia isso, porque Ele já provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Ponto. Se eu for para o outro lado, dar ênfase só no outro lado, que eu sou filho do rei, que eu sou filho de Deus, debaixo da graça, eu vou entrar por um caminho de liberalidade. Eu posso fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, que Deus me ama. Então, dois extremos. Nós temos que trazer um equilíbrio aqui, irmãos.
A cruz revela o amor de Deus por nós, miseráveis pecadores, que nos fez seus filhos. Amém. Agora eu posso desfrutar desse amor num relacionamento íntimo com Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando você olhar para a cruz, lembrar da cruz, entenda que é a manifestação do amor de Deus pela sua vida. Amém. Era você que deveria estar lá. Era eu. Éramos cada um de nós. Mas Cristo tomou o nosso lugar. Por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então, procure investir mais tempo de reflexão, de meditação no amor de Deus pela sua vida. Amém. Porque Ele tinha tudo para nos rejeitar e nos jogar no inferno. Mas Ele não fez isso. Não fez. Então eu convido você, aliás eu apelo para você, pelo Espírito de Deus, invista mais tempo refletindo, orando, meditando, lendo textos que falam sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus pela sua vida. Isso é fundamental para a maturidade e o crescimento na vida cristã. É fundamental o crescimento da nossa santificação. Segunda coisa que a cruz manifesta. Alguém abra para nós na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ok. Efésios, capítulo 2, verso 8. Pois aquele que operou. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha as duas palavras que se repetem nesses dois versículos aí. Graça. A cruz revela o favor de Deus para conosco. Não merecíamos. Não havia nada que pudéssemos fazer ou deixar de fazer. Escute isso. Não há nada que nós possamos fazer de bom ou de ruim que faça com que Deus venha nos amar mais. Ele simplesmente nos ama. Isso é uma verdade. Só que não é toda a verdade. Mas é uma verdade, irmãos. E aqui é um equilíbrio que nós temos que ter, porque por que a graça é favor que nós não merecemos? Não havia nada que pudéssemos fazer de certo ou deixar de fazer de errado que nos fizesse, nos tornasse dignos do amor de Deus. Nada. Nenhuma obediência, nenhuma submissão, nada. A nossa obediência, a nossa submissão não nos comprou para Deus. Quem nos comprou para Deus foi o sangue de Cristo. Amém. É favor de Deus, irmãos, imerecido. É o que fala aqui em Efésios, a graça, porque somos salvos pela graça, mediante a fé. É simplesmente pela graça. O outro aspecto da graça em Tito aqui, diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E todos é o que, irmãos? Obrigado. É todos. Não, se manifestou a todos, é o que o texto diz, ponto. A graça se manifestou a todos. Agora, se todos vão se abrir para essa graça, é uma outra história. Mas se manifestou a todos o favor de Deus. Tá? Deus vem ao nosso encontro. Lembra lá do texto de Gênesis: Adão, onde tu está, meu filho? O que tu está fazendo? Deu amnésia, Deus esqueceu, Deus perdeu um pouco da sua onisciência, não sabe onde é que Adão está. Não, é o favor. Deus estava chamando Adão para o arrependimento. Favor. A cruz revela a graça de Deus
que é tanto o favor que nós não merecemos, quanto a capacitação para vivermos debaixo desse favor. Amém? Amém. Ok? Vamos para um outro texto também, que é mais uma manifestação. Eu estou aqui só pegando os textos, não estou lendo a revista. Mas se alguém leu a revista e quer que eu leia algum comentário, não tem problema, eu posso fazer, tá? O outro texto é 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então aí a cruz manifesta a justiça divina. Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que pagar o preço da nossa salvação. Mas tinha que ser justo. Tinha que ser puro. Sem pecado. Então nenhum de nós poderíamos fazer isso. Mas o preço teria que ser pago. Porque a santidade de Deus foi ultrajada. Sua ira foi provocada. Ele precisava fazer justiça. A cruz revela o amor, a graça e a justiça divina. A ira de Deus derramada sobre o Cordeiro na cruz revela a justiça divina. O justo pelo injusto. O santo pelo pecador. Glória a Deus. Os animais que eram sacrificados até então apenas transferiam. Isso. Exatamente. Apontavam. E lá em Hebreus vai falar que é impossível que o sangue de animais pudesse remover pecados. Só cobria. Mas era, na verdade, nem cobria, na verdade é um simbolismo, do que havia de vir, o sangue do Cordeiro. Lembra que uma das primeiras palavras de João Batista, quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que João Batista é descendência sacerdotal, ele deveria ser o sacerdote. Então ele foi rejeitado pela religião, mas foi chamado por Deus para ser o último profeta do Antigo Testamento, mas na verdade ele era sacerdote. Era o sacerdote que apresentava o Cordeiro. E ele apresenta não o Cordeiro no templo, ele apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De que maneira? Através da sua morte. A justiça divina tinha que ser aplicada e for aplicada na pessoa bendita de Cristo, e por isso nós somos salvos. Amém. Amém? Amém. Na cruz consumou-se a salvação. Alguém leia para nós aí, Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, é isso aí? Capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, esta expressão aqui, ela satisfez a justiça divina pela morte de Cristo. E ela dá então um final a essa realidade. Está paga a dívida, não há mais dívida. Aquele que crê em Cristo Jesus tem os seus pecados perdoados e a salvação em Cristo Jesus. E a cruz revela essa realidade. Essa expressão de Jesus aqui é fundamental. Está consumado, está pago, está realizado, está feito. Não há mais dívida para aqueles que rendem sua vida a Ele. Ok? Então, uma vez, por isso que quando Jesus fala acerca do Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 16, ele diz: quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e não volto, quer dizer, ele já fez, ele cumpriu a sua missão para a redenção, para a salvação, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então é
fundamental aqui essa questão, tá? Salvação em Cristo Jesus. Está consumado, está feito. Jesus não vai voltar para morrer de novo. E ele morreu uma única vez. Tá? Isso é significativo. Lembra do texto de Hebreus que nós lemos na semana passada? Aqueles que estão crucificando de novo Cristo. Tá? Isso não tem como acontecer. Tá? Então, agora ele vem não como cordeiro. Tá? Ele vem como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, justo juiz. E a coisa é pegar para quem não está com ele. Vai ser complicado, né? A ira do cordeiro, vou falar no Apocalipse, mas esse é um outro assunto. De qualquer forma, já está feito. O que Deus tinha que fazer, poderia fazer para mim a sua salvação, Ele já fez. Glória a Deus. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos ver alguns benefícios da obra da cruz, tá? E as suas implicações na vida cristã. Então eu vou pedir a ajuda dos irmãos aí. O primeiro texto a ser lido é Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos 3, 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Primeiro benefício aqui é a propiciação. Você já ouviu essa palavra ou não? Quem já ouviu essa palavra? Propiciação, propiciar. Alguém pode me dizer qual é o sentido dessa palavra? A ideia, mais ou menos? Tornar próprio tá. Mas é um pouco mais, aí é um sentido mais literal no português. Vamos para o texto mesmo. Apaziguar é um significado aí bem vindo nesse contexto aqui. Ó. Olha só, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, tá? Propiciar, que se relaciona com uma conciliação ou expiação, obter aplacamento ou poder expiatório, forma de conciliação, usado para referir-se à cobertura da arca da aliança do Santo dos Santos, aspergida com o sangue da vítima expiatória no dia anual da expiação. Tá? Este rito significava que a vida do povo, a perda merecida por causa de seus pecados, era oferecida a Deus através do sangue da vítima. Sangue simbolizava a vida. Já a gente vai ver isso. E que Deus, por esta cerimônia, estava apaziguando né? A sua ira estava apaziguada e os pecados do povo expiados. Por isso a tampa da expiação, o propiciatório, tá? Então o primeiro benefício aqui é que o sangue de Cristo, ele aplaca a ira divina, e Deus se torna favorável para conosco, tá? Ele se torna propício. O sangue de Jesus Cristo abre caminho para a nossa reconciliação com o Pai. Éramos por natureza, aqui em Efésios capítulo 2, era por natureza inimigos. Isso, mas filhos da ira, inimigos, exato. O sangue, por quê? Porque o nosso pecado, todo pecado é contra Deus, e o nosso pecado só atraiu o que de Deus para nós? A sua ira. O sangue de Cristo aplaca a ira do Pai, e o Pai se torna favorável para com aquele que tem os seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus. Amém. Esse é o primeiro benefício da cruz aqui. Propiciação. Deus se tornou propício. Agora nós temos paz com Deus. Amém. Em outras palavras, não tenha medo de se achegar a Deus, mesmo quando você peca.
Você agora é filho. Amém. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. O sangue de Cristo. Quando o sumo sacerdote saía, depois que ele espargia o sangue do cordeiro ali, né, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, de onde Deus falava com ele, quando ele saía por trás do véu, o povo se jubilava, porque eles entendiam que os nossos pecados foram perdoados. E por um ano se celebrava. Por quanto tempo o sangue de Cristo nos dá graça de celebrarmos o perdão dos pecados? Por toda a eternidade. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, para vocês refletirem: pecados passados, presentes e futuros. Ah, mas os que eu vou cometer ainda já estão. Sim, você só vive o perdão se você confessa e abandona, mas já está lá. O sangue de Jesus nos purifica. Ele se tornou favorável. Deus não é mais aquele que batalha contra nós. Ele está no nosso favor. Não somos mais seus inimigos, somos seus filhos. Entenda isso. Traga isso para o seu relacionamento com Deus. O sangue de Jesus abriu o caminho. O sangue de Cristo me purifica. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu lembrei aqui de uma história do Lutero. Lutero tinha medo do diabo, né? Tinha muito medo do diabo. E certa vez ele foi buscar Deus em oração com relação a isso e tal, aquela coisa toda, né? Até que ele conseguiu, né, entender, compreender pelas Escrituras, por ministração do Espírito de Deus nele, que ele estava perdoado e estava coberto pelo sangue de Cristo. Aí ele foi dormir depois daquele tempo de oração ali, que houve a visitação de Deus, conta a história, e lá pela madrugada ele percebeu que a sua cama estava sendo sacudida. Ele acordou, e quem estava nos pés da cama? Satanás. E Satanás disse: Lutero, eu vim aqui para te mostrar a lista dos teus pecados. E jogou assim, ó, onde tem fim, aqui, ó, todos os teus pecados, aqui, ó, viu? Entenda que todos esses pecados ofendem a santidade de Deus. Como tu pode te ver como filho de Deus? E era justamente essa questão de Lutero. E então Lutero diz que falou para Satanás: Satanás, não somente esses, mas tantos outros que Deus sabe, mas cada um deles está coberto pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Ok? Então, entenda isso, traga isso para a sua vida. O sangue de Jesus fez com que Deus se tornasse propício a nós, a cada um de nós. Amém? A Paula quer fazer um comentário? Disse que a gente não precisa ter medo, né, de Deus. Na verdade, a graça de Deus é exatamente isso. Se a gente não precisasse, se a gente fosse digno de chegar a Deus, não precisaríamos da graça, né? Então, quando a gente peca, por mais sujo que nós estejamos com pecado, é diante da graça de Deus que a gente vai ser perdoado, né? Sim. Então, é sobre isso. Não ter medo de Deus quando a gente pecou, de ter medo de se aproximar de Deus, mas se aproximar com confiança, né, que o sangue de Jesus pode nos perdoar. Isso, exatamente. Agora eu lembrei de um texto. Vamos lá para Hebreus. Deixa eu ver se é Hebreus. Acho que é Hebreus, sim, capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Se aproximar. É fundamental essa questão, se aproximar. Ok? Hebreus capítulo 10, verso 19. Quem achou pode ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E aí mais. Não, isso aí, Hebreus capítulo 10, verso 19, né? Olha só, pode repetir, Carlos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Sabe o que significa a palavra intrepidez? Liberdade em falar, franqueza na fala. Você pode falar, pode chegar para Deus e falar. A repressão diz toda a liberdade. Toda a liberdade, fantástico. Abertamente, francamente, isto é, sem segredo, sem ambiguidade, sem uso de figuras ou comparações, confiança aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança, há um comportamento pelo qual alguém se faz seguro diante de uma autoridade, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue, porque sangue é vida. E justamente em uma situação como esta, agora olha só outro texto que fala aqui, ó. 4:16 fala também. Fantástico, é isso aí. Hebreus 4, já lê para nós, Paulo, do 14 ao 16. Preste bem atenção no que o autor está falando aqui. Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pergunta. Fantástico esse texto aí. O que nós estamos falando aqui. Pergunta. Do que o autor está falando aqui quando ele diz assim, ó, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna? De que ocasião ele está falando? De que circunstância, de que situação? Leia o texto antes de responder essa pergunta. Porque eu posso aplicar, o Senhor me socorre, para me dar um livramento, para me proteger, tudo isso é verdadeiro, mas não é isso que o texto está falando. Pode ser aplicado? Pode. Mas o que significa, em que circunstância acharmos graça para socorro em ocasião oportuna? Pecados. Porque ele está falando de fraquezas. Então, quando nós pecamos, transgredimos, qual que é a nossa tendência? Nos afastar. E qual a orientação bíblica? Nos achegar. Com medo? Não, com confiança. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Por causa do sumo sacerdote. O sumo é principal. Sumo sacerdote, Cristo Jesus. Olha o que o texto diz aqui: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se compadece. Por que ele se compadece? Antes foi ele tentado em todas as coisas, porém, o texto diz, em todas as coisas nossa semelhança, mas sem pecado. Aí ele vai dizer: acheguemo-nos, portanto, isto é, por isso, por esta causa, por esta razão, que temos um sumo sacerdote que se compadece, que foi tudo tentado, mas não pecou. Estou sendo tentado, ou fraquejei, transgredi, o que eu tenho que fazer? Me afastar, me esconder como Adão, que é a nossa tendência? Não, eu tenho que me achegar. É o exercício da fé no que diz a palavra, não no que eu estou sentindo ou que eu estou vivendo, no que diz a palavra diz que eu tenho que me achegar, com base em quê? No sangue de Jesus, e na confiança do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. É através dele que eu me chego, não é através da minha obediência, não é através da minha submissão, não, irmãos, é através de Cristo. A minha obediência e submissão não me coloca diante de Deus, é através de Cristo. Minha obediência e submissão, na verdade, é uma resposta a esta graça, mas não um condicionamento para me chegar diante de Deus. Entenda isso, porque se tornar condicionamento, se torna legalismo, e legalismo nesse sentido é rejeitar o sacrifício de Cristo, é dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, então a minha obediência tem que complementar o que faltou no sacrifício de Cristo. Isso é blasfêmia, irmãos. Eu me chego a Deus com base em Cristo e no seu sangue. Ele é o meu sumo sacerdote. Glória a Deus.
Então eu tenho que me achegar com confiança, confiadamente. Aqui eu vou ver essa palavra confiadamente aqui, porque provavelmente tem uma ligação com o que nós já falamos aqui, Hebreus capítulo 4. A Bíblia aqui é fantástica. É só ler. Hebreus 4, 16. Não, 4, 16. Cheguemos, portanto, confiadamente. Confiadamente. Meta no grego. Depois, atrás. Depois que entendemos e compreendemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote e que o sangue de Jesus abre o caminho. Confiadamente. É trazer para a mente o entendimento, para a compreensão e levar para a prática. Esse confiadamente me faz assim a qualquer momento. Sim. Confiar que realmente o Senhor, Ele sabe todas as coisas, né? E como já foi muito pregado, que até antes da gente pecar, Ele já sabe que a gente vai pecar, né? Pela nossa fraqueza no lugar como ser humano, né? Então, por nós sermos filhos, sabemos que tem um Pai que nós podemos chegar, confessar para Ele, e Ele vai nos compreender, Ele vai nos perdoar, se isso for de todo o nosso coração. Né? Tem que se chegar a Deus, principalmente nesses momentos. Sempre baseado no sangue de Cristo, no exercício sacerdotal de Cristo, porque Ele está destra do Pai e intercede por nós. Amém. Por isso que a gente precisa, irmãos, levar a sério e não ser apenas algo automático, habitual. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, em nome de Jesus. É a pessoa de Cristo, é a única maneira em que realmente nós vamos estar e comungar com o Pai, é através de Jesus Cristo. Única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Repito, nossa obediência e nossa submissão não é uma condição, é uma consequência, é uma resposta à condição que nós já temos de filhos. A minha obediência, a minha submissão, ela não me coloca diante de Deus, ela não abre caminho para a comunhão com Deus, ela é uma resposta da comunhão que já foi estabelecida em Cristo Jesus. Amém. E pastor, o texto que está em 1 Pedro capítulo 3, de 1 a 3, vamos lá. Deixa isso bem claro. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. 1 Pedro 3, do 1 ao 3. Posso ler? Pode. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. João, né? 1 João. Ok, 1 João. Pode ler, 1 João 3, do 1 ao 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Ok, fantástico. O que o autor está dizendo aqui, irmãos? A nossa confiança, o exercício da nossa fé, na posição que temos como filhos, e no perdão dos pecados, nos ajuda a avançar nesse processo de santificação. E entenda, pecado confessado, abandonado, é pecado perdoado. Você não tem que voltar para Ele pedindo perdão de novo. Vai pedir perdão quantas vezes? Senão vai ficar rodando assim, nem o povo no deserto. Um trajeto que poderia ser feito em 11 dias foi feito em 38 anos. Porque 2 anos ficaram parados. A gente sempre fala 40 anos, né? Mas na verdade foram 38. Você entende? Amém. O amor nos tem concedido ao ponto de sermos chamados, Essa é a nossa identidade. E a partir dessa realidade que nós temos que viver o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, como filhos de Deus em Cristo Jesus, amados de Deus, Você entendeu isso ou não?
Há uma outra manifestação, ou outro benefício da cruz, além da propiciação. Outro benefício. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Olha só, o segundo benefício aqui é redenção. Redenção, tá? Primeira coisa aqui, ele nos libertou, tá? O que ele nos libertou, irmãos? O que é império? Poder, governo, tá? Das trevas. Ele nos libertou. Você foi liberto do poder das trevas. Ah, pastor, então antes de Cristo eu estava endemoniado? Não necessariamente. O que ele está falando aqui é que numa condição de morte espiritual, tá? O poder de Satanás nos dominava, no sentido de viver uma vida totalmente contrária a Deus. E aqui cabe plenamente aquela palavra que o pessoal usa aí, né? Legalidade. Morte espiritual. Vida no pecado. Legalidade para o poder das trevas. Isto é, Satanás governa, o príncipe deste mundo, e quem vive neste mundo está debaixo da sua autoridade, do seu governo. Bom, agora em Cristo Jesus, o que Cristo fez? Qual o segundo benefício da cruz? Ele me libertou do império das trevas. Meus amados irmãos, essa verdade no mundo espiritual, ela é tão clara para os que estão lá, mas tem que ser clara para nós. Amém. Muito clara. Não é possível, irmãos, que as pessoas leem esse texto aqui e elas não conseguem viver essa realidade. Entenda que Satanás não é mais aquele que governa a sua vida, não tem mais poder sobre a sua vida, autoridade sobre a sua vida. Isso é um fato. Isso não significa que ele não vai tentar, que ele não vai oprimir, perturbar, mas ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Esse domínio foi quebrado. Aqui sim eu queria abrir a sua cabeça e colocar a Bíblia na sua cabeça. Redenção, irmãos, nós precisamos atentar à redenção. Acho que tem outro texto aqui, olha só, mas não somente isso, já vou para outro texto que veio na minha mente aqui. Império das Trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, servindo a Satanás no reino das trevas. E ele nos transportou, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Nosso Senhor agora é Cristo. Porque redenção fala de mudança de governo, mudança de domínio. O escravo pertencia a um senhor, vem um outro senhor e o compra. Ele passa a ser propriedade daquele senhor que o comprou. Cristo nos comprou e passamos a ser agora propriedade de Cristo. Amém. Bom, isso aqui não é frase de efeito. Para Satanás tocar na sua vida, ele precisa pedir permissão para Cristo. E mesmo falando isso, repetindo isso, a grande maioria não vai realmente se certificar de que isso é verdade. Houve uma transladação aqui, um transporte aqui, ó, de um reino para outro. Isso no mundo espiritual é muito claro. Tem que ser trazido para a nossa realidade, do nosso dia a dia. Aconteceu como se diz nas lojas, sob nova administração. Exatamente. Sob nova direção. Sob novo governo. Entenda. No qual temos a redenção, resgate,
a redenção, olha só, no qual temos a redenção, uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Você é livre. Amém. Totalmente livre. Não há nada em você, uma vez em Cristo, que Satanás diga, não, eu aqui tenho o poder. A não ser que você deixe. E ainda assim, sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas, irmãos. Porque limitar o poder de Cristo à nossa vontade é meio complicado, mas tá. Deu liberdade. Até pode ser. Mas o que o texto está falando é muito claro. Eu tenho que trazer isso para a minha realidade de vida. Eu fui livre, eu sou livre, eu estou livre do poder de Satanás. Do seu governo, da sua autoridade, da sua ação. No qual tem a redenção, a remissão, livramento de escravidão ou prisão. Prisão. Você está vivendo uma prisão? É um assunto meio complicado, mas eu preciso trabalhar isso com você. Mais uma vez. Remissão, livramento de escravidão ou prisão, ou perdão de pecados, também esses dois sentidos. Você está vivendo alguma cadeia, alguma prisão? Bom, das duas uma. Ou você não está em Cristo, ou você está em Cristo e não está exercendo a sua autoridade em Cristo para não viver mais essa prisão. É simples assim. É simples assim. Irmãos, isso aqui é extremamente importante no nosso relacionamento com Deus e como nós lidamos com a ação de Satanás contra nós. Nós temos que reconhecer o que a Bíblia diz acerca do poder das trevas, sim, mas tanto quanto reconhecer quem nós somos em Cristo, a nossa posição. Eu não estou mais debaixo do seu domínio, eu não estou mais debaixo do seu governo. Eu estou debaixo do domínio e do governo daquele que me resgatou, daquele que me redimiu, daquele que me comprou e me fez sua propriedade exclusiva. Traga isso para a sua vida. Medite, ore, busque entendimento, iluminação do Espírito de Deus. Leia, memorize esse texto e fale com Deus acerca dele. Senhor, o Senhor me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do teu amor, Senhor, no qual eu tenho a redenção, a remissão dos pecados, perdão dos pecados. Isso é fato, irmãos. Boa parte da nossa dificuldade de crescimento em santificação, de vencer situações, até mesmo com relação às trevas, é simplesmente um exercício dessa verdade na nossa vida. Não tem mágica aqui, irmãos, não tem um ritual, uma cerimônia. Não. É viver isso. É isso aqui. Eu fui liberto do império das trevas. Pronto. Faço parte do reino de Deus. Não tem um cântico que fala sobre isso, eu estou vendo. Tem, né? Eu faço parte do reino de Deus, é isso, né? Aliás, eu terminei de ler um livro agora, semana passada, o título Cântico. Os autores, né, porque é um casal, fala sobre a importância de nós cantarmos a Deus, para Deus. É uma ordenança bíblica, né? A música muda a nossa mente, nossas emoções, nosso comportamento. Cantar as verdades de Deus e cantar para Deus é terapêutico para a alma, é fortalecimento para o espírito, é renovação da mente. Por isso que eu bato na juventude e lá em casa, Daniel, essas músicas aí, cara. Esse negócio aí, tu é crente, o que tu é? Não, cara. Como não tem nada a ver, cara? Isso vai formando princípios e valores, ou destruindo princípios e valores, cara. Entendeu?
reclamou porque domingo, principalmente domingo, né? Eu quase não ligo, mas sou eu, tá? Não estou dizendo que isso é doutrina, sou eu. Domingo, se eu ligo a televisão, eu coloco louvor lá e adoração. Entendeu? Quero louvar a Deus, quero estar mais voltado, mais centrado, independente se vou pregar ou não interessa. Domingo, se eu ligar a televisão, eu procuro fazer isso, procuro me disciplinar nisso. E às vezes ele reclama, mas por quê? Porque é um conflito aí. Entendeu? Isso não vai me tornar mais santo ou menos pecador. Mas eu tenho que renovar a minha mente, eu tenho que cantar para Deus as verdades de Deus. E uma das verdades é que eu faço parte do reino de Deus. Ele me libertou do império das trevas. Coloca uma melodia aqui e cante para você. Entenda isso. Você é livre. Amém. Quando Satanás olha para a sua vida, ele diz: olha, perdi. Você pode dizer para ele: Amém. Perdeu, mané. Foi redimido. Fantástico, maravilhoso, magnífico. A última palavra aqui para esse momento, nós temos outras. Então, propiciação e redenção. Vamos lá para Levítico, capítulo 17. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico, capítulo 17, deixa eu ver se é capítulo 17, verso 11. Isso. Você que achou aí, quer ler, pode ler. Levítico, capítulo 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu o tenho dado a vós, para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Ok. A vida da carne está no sangue. Pode ler outra versão, não tem problema. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Qual a palavra que se repete nesse versículo aí? Expiação. O que é expiação? Kafar no hebraico. É cobrir. Tá? Cobrir. Não é encobrir. Tem diferença. É cobrir. Tá? A ideia de cobrir ali, tá? Encobrir é esconder, tá? Cobrir, tá? É purificar, é fazer reconciliação, pacificar, expiar. Essa é a ideia. O terceiro benefício da cruz é a expiação. O sangue de Jesus nos purifica, nos cobre, nos limpa. Por isso o texto sagrado lá em 1 João vai dizer, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A única coisa que nos purifica de todo pecado, queridos, é o sangue de Jesus. Amém. Expiação. Ele colocava o sangue do cordeiro sobre o propiciatório, né? Então depois também ele espargia, imagina um negócio, né? No Antigo Testamento, ele espargia o sangue sobre o povo, irmão. Você ia para o culto e voltava para casa cheio de sangue, cordeiro, né? E todo arrumadinho, cheirosinho para o culto e voltava com cheiro de sangue, coberto. Só que agora Paulo diz que nós exalamos o quê? O bom perfume de quem? Bendito seja o nome do Senhor. Por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica.
nos limpa, expiação, purificação. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, esses dias estava conversando com alguém e disse: pastor, eu me sinto sujo, imundo. Como que eu posso me chegar diante de Deus nessa condição? Porque eu me sinto assim, os meus pecados, a minha imundícia, a minha sujeira diante de um Deus santo. Como que eu posso, pastor? Sabe? E eu vi ali a agonia, o desespero, o querer se chegar, mas eu estou tão sujo, tão imundo, tão impuro diante da santidade divina. Qual o caminho? E eu disse para ele: o sangue de Jesus. Amém. O sangue de Jesus. Confie no sangue de Jesus. Nos purifica, nos limpa de todo o pecado, de toda a injustiça. Olha só, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Feche seus olhos. Traga à memória os benefícios da cruz que nós ouvimos nesta noite. Propiciação, Deus se tornou favorável a nós em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós obtemos a redenção, a libertação do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Não há mais cadeias, e porventura houver uma cadeia, liberte-se dela pelo poder do nome de Jesus, porque Ele te libertou. Você é livre da expiação. O sangue de Cristo nos purifica, Pai. Nós te damos graças por tão grande salvação, por tão grande redenção, por tão grande libertação. Obrigado, Pai, porque em Cristo, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, te tornaste favorável, propício a nós. Não somos mais teus inimigos, somos teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor em Cristo nos libertou do império de Satanás e nos transformou para o reino do Filho do teu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Pai, obrigado pelo sangue de Cristo que faz expiação pela nossa alma, pela nossa vida, nos limpando, nos purificando, para que possamos adentrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, e te adorar, te exaltar, te bendizer, comungar contigo, sentar à mesa na tua presença, por causa do sangue do Cordeiro. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Nós te damos graças, porque pelo sangue fomos feitos propriedade exclusiva do Senhor. Graças te damos, Pai. Nós te pedimos que através do teu Espírito, iluminando a tua palavra na nossa mente e coração, Senhor, vamos trazer essas verdades ao nosso dia a dia, vivermos, ó Deus, o teu favor, ó Deus. Ó Deus, tu te tornaste propício a nós, favorável. Vivermos esta redenção, esta libertação, esta remissão, Senhor. Vivermos, ó Deus, esta purificação de pecados perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.